Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Você pode cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas à sua volta aí. Estenda a mão para essa pessoa. Se você ainda não tinha visto, cumprimentado, faça isso com alegria no teu coração. Glória a Deus. Gente, que calor, hein? Quem estava aqui ontem na hora daquela tempestade? Quem estava aqui na hora da tempestade de ontem? Aqui em Curitiba. Eu só queria ver se vocês estavam espertos, meus irmãos. Daniel, capítulo de número 6. E nós vamos ler 2 versículos para depois entrarmos direto na palavra e conversarmos sobre prosperidade. Ih, lá vem o pastor falar de dinheiro. Não. Há outras prosperidades que todos nós precisamos, mas que só não recebemos porque também não plantamos. Daniel capítulo 6, versículos 27 e 28, a palavra de Deus diz assim. E já vai se preparando aí, vai enchendo o teu pulmão de ar, que nós vamos ler todos juntos esse versículo, tá? Esses 2 versículos. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. 1, 2, 3, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Pai amado e santo, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua presença mais uma vez. Pai, recebe o nosso culto de louvor e gratidão. Recebe, Senhor, tudo aquilo que trouxemos, mesmo que seja pouco, sendo verdadeiro, receba para trazer algo ainda maior sobre a nossa vida. Para a tua honra e para a tua glória, nós nos colocamos na tua presença, pedindo que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos repreendendo, se for o caso, nos instruindo com certeza, para que possamos ser prósperos em todos os nossos caminhos. Assim nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus, e toda a igreja, por favor, diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero diminuir o tempo de leitura bíblica, falando um pouco da história de Daniel. Uma história muito conhecida, todos, a sua grande maioria, a conhecem, talvez de cor e salteado. Mas alguns detalhes merecem ser relembrados à nossa mente, para a gente ver algumas profundidades do texto, algumas coisas que, via de regra, passam desapercebidas, que a gente só olha o momento de uma nova lei e o momento da ameaça que se tornou real e do livramento de Deus sobre a vida de Daniel. Mas a palavra de Deus diz que havia um rei chamado Nabucodonosor, e esse cara gostava de Daniel. Apesar de ser o grande algoz de Daniel, foi ele que trouxe Daniel de Jerusalém para a Babilônia, como escravo, como cativo, mas trouxe porque já sabia que Daniel lá em Jerusalém tinha espírito de excelência, tinha alguma coisa diferente, e que ele poderia então ser educado segundo os princípios da Babilônia, segundo os costumes babilônicos, para se tornar um dos grandes na nação. O fato é que a palavra de Deus diz que o rei ele estava pensando em colocar Daniel como um dos governadores, alguém de grande direção dentro da nação. E todas as vezes que você se destaca, começa já a guardar alguns recados e algumas lições para a tua vida. Quando você começa a ter destaque em algum ambiente, pode ter certeza que alguém vai se levantar
para dar martelada na sua cabeça. É igual prego que se destaca. Começa a levar martelada na cabeça para sumir dentro da madeira para que ninguém veja. A palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor estava pensando em colocar Daniel como um dos coordenadores, um dos governadores, alguém de grande destaque. E aí então os homens do meio político daquela nação, pessoas de alta liderança, começaram a se incomodar com Daniel, que não era nativo, ele era estrangeiro, veio de Jerusalém para Babilônia. Alguém que vem de fora, tendo mais importância do que a gente? Alguém que veio como escravo, tendo posição de comando sobre a gente? Não. E aí eles se reuniram, e sabendo que existia uma lei dos medos e dos persas, que era um tipo de decreto que se fazia à época e que não podia se voltar atrás uma vez assinado o decreto, eles tentaram armar uma cilada para Daniel a fim de que ele pudesse ser pego numa cilada, porque eles não conseguiram pegar Daniel em absolutamente nada. Eles vasculharam a vida privada de Daniel, fizeram uma varredura minuciosa e não encontraram absolutamente nada. Hoje, por exemplo, final da tarde, estava assistindo Jovem Pan, o que faz muito tempo que eu não faço. E eu estava vendo que prenderam o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL Nacional. Estão encaminhando para prender o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por um processo que ninguém sabe, ninguém viu as provas. Mas o fato é que buscaram uma coisa, de repente acharam na casa do Valdemar da Costa Neto uma pepita de ouro com 39 gramas. E aquilo é um crime inafiançável. E já estão preparando tudo para deixar ele encarcerado por muito tempo. Ou seja, algo que representa 11 mil é um crime inafiançável e um rombo de 240 bilhões até agora, ninguém fala nada porque está tudo dentro do esquema. A palavra de Deus diz que eles, que pertenciam ao esquema babilônico, não achavam ruim o que significava a Babilônia, porque Babilônia sempre significou confusão, sempre significou coisa ruim, coisa desorganizada. Mas quando vem um mocinho chamado Daniel, ou que recebe o nome de Daniel, aliás, ele era Daniel, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Quando eles veem esse moço chegando com esse nome e querendo e tendo a probabilidade de colocar a casa em ordem, eles falam assim: nós temos que abaixar a crista desse guri. Nós temos que acabar com esse guri antes que ele assuma uma posição de destaque e venha comandar a nossa nação ou ser um dos comandantes. Então eles fazem um vasculhar íntimo e não acham nada sobre Daniel. Aí eles dizem assim: puxa, não tem nada do que acusar esse cara. Nós vamos ter que achar alguma coisa na sua fé, porque tem uma prática que nós percebemos. Ele serve a Deus com integridade de coração. Ele é fiel aos seus momentos de oração. E todos os dias, quando nós estamos vasculhando a vida dele, nós percebemos que, por 3 vezes ao dia, ele entra em casa, sobe na parte de cima, e na janela que está virada para Jerusalém, ele faz as suas orações. E aí eles começam a maquinar entre si, como fazem aqueles que não querem a luz chegando no ambiente, eles maquinam para matar a luz, para desligar a luz. E eles disseram assim: a gente pode chegar com uma conversa para Nabucodonosor com o seguinte teor. Primeiro que as pessoas chegam com bajulação. E eles, segundo o relato da Bíblia, eles dizem assim, que eles chegaram dizendo: ó rei, vive eternamente. Ou seja, meu rei lindo, cheiroso, poderoso, não há outro como o Senhor. E eles bajularam o rei de tal forma e disseram o seguinte: por que o senhor não faz uma lei da qual nenhum homem nesta nação possa fazer um pedido ou oração a outro Deus e a outra pessoa, senão ao Senhor? O rei pensou. E eles se anteciparam e disseram: porque há uma concordância entre todos. Todos no reino concordam. O rei, sem vasculhar o que tinha acontecido,
talvez tenha pensado que Daniel estivesse junto desse todos. Mas Daniel não concordaria com essa lei. Daniel já havia sido excluído pelas trevas, mas continuava havendo luz sobre a vida de Daniel pela presença do Senhor no seu coração. A palavra de Deus diz então que o rei assina o decreto pelos medos e persas, que era algo que não se podia voltar atrás, e quando eles espalharam o interdito real, Daniel olhou aquele interdito, aquele decreto, mas ele não se manifestou nem de um lado, nem do outro, ele apenas continuou vivendo aquilo que ele sempre vivia. Tem essa regra, mas a minha regra continua inalterada, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então ele entrava na sua casa, subia no segundo andar, virado para a janela que estava voltada para Jerusalém, durante 3 vezes ao dia, ele fazia as suas orações. Assim como vasculharam a vida pessoal dele, não tiveram nada do que encontrar, agora armaram uma cilada contra Daniel na sua fé, e ali então estava a arapuca em que Daniel, segundo aos olhos deles, havia caído. Eles olharam Daniel, olha lá, ele está descumprindo o decreto. Olha lá, ele está orando, chegou o que a gente precisava para acabar com esse Daniel. E aí a mesma ruma de mau caráter que gosta das trevas, que gostava da bagunça da Babilônia, se achegaram ao rei com a mesma prosa: ó rei, vive eternamente. Você é o tal, você é o cara. Vamos inflar o rei, porque o rei vai ouvir alguma coisa que nós vamos cobrar na sequência. O rei, o senhor não assinou um decreto que nenhum homem poderia fazer uma oração a qualquer Deus ou qualquer pessoa pelo período de 30 dias? Sim. O texto não fala essa parte que eu vou dizer, mas talvez o rei tenha dito assim: estava todo mundo de acordo, então eu assinei para fazer o agrado de todo mundo. Aí eles entram em cena e dizem assim: mas lembra Daniel, aquele que você trouxe? Ele não faz caso de ti não, rei. Ele não está nem aí com a tua determinação. Porque há um decreto e ele continua orando 3 vezes ao dia para o Deus dele. E o senhor não pode voltar atrás. O senhor tem que cumprir a lei. Essa lei não pode ser revogada. A palavra de Deus diz que houve uma chateação tão grande no coração do rei, que ele volta para o palácio, ele não come nada naquela noite, ele jejua, ele abre mão dos músicos que toda a noite vinham até o seu lugar de descanso para fazê-lo dormir, e a palavra de Deus diz que naquela noite o sono fugiu da presença do rei. Ele ficou angustiado, porque ele tinha assinado algo contra a luz que ainda existia dentro do reino, contra aquele a quem ele queria passar uma posição de comando para limpar a casa, para fazer diferença. Porque por mais que Nabucodonosor fosse rei da Babilônia, todo mundo sabe quem é ponta firme e quem não é ponta firme. Todo mundo sabe em quem pode confiar e quem não pode confiar. Todo mundo sabe quem participa de esquemas e quem participa de esquema aqui, participa de esquema lá, participa de esquema lá, e de repente esse esquema se volta contra quem gosta dos esquemas. A palavra de Deus diz que os homens maus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então o rei Nabucodonosor olhava para Daniel com uma certa proteção, dizendo: aqui está uma segurança do reino, alguém diferenciado, alguém que eu não podia ter feito esse decreto para ofender a fé desse cara, porque eu sei que ele é fiel. O fato é que o rei então mandou trazer Daniel, e a punição para quem orasse ou fizesse outra petição a outros deuses e a outra pessoa que não fosse ao rei Nabucodonosor, era que esta pessoa seria lançada dentro da cova dos leões. Da cova dos leões é muito difícil fugir. Quando você vê qualquer programa, quando você vai ao zoológico, qualquer que seja ele, e você acompanha um momento para alimentação dos animais, dos felinos, dos leões,
você percebe que ali há uma gana por carne. E a carne de Daniel não é diferente da minha, nem a minha é diferente da tua. Carne para bicho é a mesma coisa. A hora que ele pega, ele estraçalha, ele esmiuça, ele come, ele rói os ossos, porque ele está com fome, é a natureza dele. Mas a palavra de Deus diz que, quando Daniel é colocado na cova dos leões, essa lei dos medos e dos persas, ela era tão séria, não podia haver revogação, nem do decreto, nem da punição, que eles colocam uma grande pedra sobre a cova dos leões, e a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, ele sela com um anel, e com um anel dos grandes, para que ninguém rompesse aquilo. Está decretado, esse cara vai morrer. Para todo mundo Daniel ia morrer. Mas o rei volta para o palácio e fica temeroso com relação à morte de Daniel. Antes de colocar Daniel na cova dos leões, a palavra de Deus diz assim: olha, o Deus a quem você serve, que ele possa te livrar. No dia seguinte o rei acorda, vai correndo até a cova dos leões e diz: Daniel, sabe aquela certeza de que morreu, mas aquela esperança de que possa estar vivo? Daniel! E lá de dentro responde Daniel dizendo: ô rei, vive eternamente. Você está vivo, cara? Estou vivo. Em mim foi achada inocência diante de Deus e também diante do rei, porque eu não errei nada com o rei. Quando eu olho para esse texto, de uma nação toda em relação a uma pessoa, eu sou obrigado a conectar a relação do texto àquilo que nós temos vivido já há séculos nas nações que fazem parte deste mundo. Há uma crise mundial, financeira, há uma crise nos casamentos, ou no matrimônio, ou na vida conjugal. Há crises financeiras, crises de ideias. Vindo para cá, por exemplo, conversando com o Léo, Fernanda, sobre questões da escola. O Léo disse que amanhã vai estudar sobre um tema sensível da fé. E ele fez uma colocação, falei, não fale isso em sala de aula, cara. Porque assim como nós queremos que as pessoas respeitem a nossa fé, uma brincadeira dessa que é um jogo de palavras inteligente, e o Léo é muito inteligente em jogo de palavra, falei, não faça isso. Ele falou, não, pai, eu estou falando aqui. Mas não fale, porque há uma crise mundial de fé, de religião, de pessoas que defendem um lado, de pessoas que defendem outro lado. Então não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com a tua fé. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que uma crise existe aqui de forma potencializada. É a crise da identidade. Porque aqueles homens sabiam que eles eram das trevas e nas trevas eles atuavam. Mas havia também Daniel andando meio que voo solo, melhor dizendo, que ele sabia, eu também sei quem eu sou, e aqui desse lado não há crise de identidade. Pode haver o decreto que for, eu sei a quem eu adoro, eu sei do meu compromisso com ele, e quando você começa a olhar Babilônia, começa a ver o emaranhado dessas ações que eu acabei de falar entre os sátrapas, que eram os prefeitos, as pessoas do alto grau governamental contra Daniel, você vê que a sociedade como um todo, ela é reflexo dos indivíduos que a compõem. Se há crise em mim, há crise na sociedade. Se há qualquer crise de identidade em mim, e eu não souber me portar adequadamente em sociedade, a sociedade estará em crise partindo de mim. Se muita gente está em crise, a crise é generalizada. E a palavra de Deus então me ensina que, além da crise estar faltando em todos os... A identidade, a integridade está faltando em todos os lugares praticamente, sempre Deus vai encontrar um a quem Ele possa fazer prosperar. Sempre Deus vai encontrar um a quem Ele possa abençoar, apesar das estatísticas, apesar dos que se levantam contra. E eu pergunto, será que tem gente que se levanta contra nós quando nós decidimos fazer a coisa certa, sim ou não? Tem alguém aí ou não? Sim ou não? Toda vez. Você quer ver uma coisa? Quantos pais nós temos aqui? Seu filho está fazendo alguma coisa que não é louvável, não é próprio para a idade dele,
Ele não sabe o que está fazendo, ele só está fazendo porque ninguém colocou o caminho. Levante-se de onde você está e chega a falar assim: filho, já deu. Você sabe o que vai acontecer? Oposição. Porque ele tem uma visão da vida. Uma visão errada, mas é oposição. Aí você chega nos mais recém-chegados à infância e diz assim: não, já tem oposição. Em todo lugar onde você vai querendo levar luz, sempre haverá de encontrar oposição, porque existem pessoas que estão em crise de identidade, crise de integridade, crise financeira, crise de pensamento. A crise, ela está espalhada por todos os cantos. Enquanto filhos e filhas de Deus, tem filho e filha de Deus aqui nessa noite ou não? Enquanto filhos e filhas de Deus, nós precisamos, à medida do nosso possível, e sempre com a ajuda preciosa do Espírito Santo, eliminar da nossa vida as nossas crises. Está em crise financeira? Faz o que seja necessário para você não ter crise, porque crise é BO. Quem concorda, diga amém. É horrível crise. Se você está discutindo demais com alguém, fica quieto, porque discutir demais é crise, e encha a paciência. Se você está tendo muita oposição no que você está fazendo, continue fazendo se você tiver certeza que é certo. Porque se você tiver certeza que é errado, pare de fazer, porque aquilo só vai gerar e aumentar as crises. O fato é que nós que somos de Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós precisamos limpar as crises da nossa vida. Eu não quero crise aqui, não quero crise de lá. Se eu precisar fazer, eu vou ficar quietinho, mas não vou entrar em crise. Porque as crises, elas nos abatem, elas nos machucam, elas geram dores, elas trazem sabores na nossa vida, dos quais nós muitas vezes carregamos por longo tempo, exatamente porque nós não colocamos limite nas coisas que deveriam ser colocadas. Um limite que eu queria conversar com você nessa noite, entre tantos outros, é que nós precisamos encerrar a crise de identidade em cada um de nós. Pastor, qual é a crise de identidade que você quer falar agora? Você é convencido ou você é convertido? Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que são convencidas. Elas são convencidas de que Jesus morreu por elas. São convencidas de que elas são fracas, emocionalmente falando, espiritualmente falando, e que dependem da graça de Deus. Que maravilha quando uma pessoa sabe disso. Só que na hora da luta, elas não mostram conversão, elas só mostram que foram convencidas. Elas não agem como crentes em Jesus. Elas não entram em cena para fazer aquilo que Deus gostaria que elas fizessem, a imagem e semelhança de Cristo. O problema de hoje na igreja, no mundo, não é na QVM, na igreja pentecostal que tem ali em cima, na Assembleia de Deus, na Batista, não. Essa é uma crise mundial cristã, que não deveria existir. Muita gente convencida e muitíssimo pouca gente de fato convertida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando nós olhamos uma história como esta, nós percebemos que Deus só opera milagres e maravilhas na vida de quem é convertido de forma integral e não na vida de quem é convencido. Porque se eu sou convencido que Jesus morreu e continuo na velha prática, Deus não tem como agir na minha vida. Se eu sou convencido que o Espírito Santo pode me dirigir por caminhos maravilhosos, mas não deixa ele falar nada, e quando ele se levanta para falar, eu falo, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Eu não consigo receber a bênção de Deus, porque a bênção de Deus se opera por convencimento do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta eu ser convencido se eu não sou convertido. É necessário encerrarmos a crise de identidade, sabendo que nós devemos ser convertidos. Conversão é mudar de rota. Eu estou indo para o ambiente de crise. A crise nunca me gerou nada bom. A crise nunca me resolveu nada. Então agora, quer saber? Eu vou só obedecer à voz do Espírito Santo e eu vou virar em posição diametralmente oposta, e eu vou na posição oposta à crise. Aí é conversão, o resto é só convencimento. Quando nós eliminamos
a crise de identidade, entra uma segunda crise em ação, ou na percepção da observação de muitos, que é a crise de integridade. Diga comigo, a primeira crise, diga mais forte, a primeira crise é crise de identidade. Você tem que saber se você é convertido ou se você é convencido. Se você foi convencido e é convertido, maravilha. Se ficou só no convencimento e não na conversão, está na hora de resolver isso aí na tua vida urgentemente. A segunda crise é a crise da integridade. Diga comigo, crise de integridade. Nessa crise nós temos basicamente dois filtros, duas provas, dois processos distintos que me fazem mostrar na realidade da vida se de fato eu sou ou não íntegro. Já resolvi a identidade, eu sou convertido. Quem é convertido aqui, diga glória a Deus. Não vou perguntar quem é convencido, cada um já vai fazendo a sua análise. Agora é a crise de integridade. E nessa crise existem dois processos distintos. O primeiro processo é o teste da adversidade. Diga comigo, teste da adversidade. O que visa, ou por que entra em cena o teste da adversidade? Para provar se eu sou de fato o que digo ser, olha só a crise de identidade. Para provar se eu sou de fato aquilo que eu digo ser nos momentos dos problemas pelos quais eu passo, das adversidades, das calamidades, das perdas, das calúnias, das injustiças, das perseguições, da humilhação, das traições. Quando eu passo por provas, quando eu passo pelas oposições que eu falei, porque você querer entrar com a luz, a oposição das trevas se levanta, e aí você, passando por esse processo da integridade, essa primeira peneira, você sabe se você é de fato o que você diz que é, ou se você vai começar a sucumbir no meio do processo. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você sabe o que evidencia se uma casa está ou não construída sobre a rocha? É exatamente o que aconteceu ontem, tempestades. Você nunca vai saber se uma casa tem bom alicerce se ela não passar por tempestade. Você nunca vai perceber se uma pessoa está firmada em Jesus quando o teste da adversidade vir provar se ela é íntegra, inteira, plena ou não. É por isso que a palavra de Deus no mundo diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra de Deus diz a respeito de provas e mais provas na vida daqueles que eram seus escolhidos. E que ele sabia quem eles eram. O mundo podia dizer que não, mas Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Há, por exemplo, paredes que você olha como esta que é cinza, e ela é firme. Mas há outras que são tão cinzas como aquela, que é de drywall, papelão. Se nós tivermos um tornado aqui que arrebente essa igreja, essa parede fica de pé. Mas essa daqui se esmiuça todinha. Mas para quem olha é tudo igual. Só não é igual para quem conhece em profundidade o método construtivo de cada um daqueles que se aproximam do altar de Deus. E aqui eu me refiro ao próprio Deus. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe se nós somos esse tipo de parede, se nós somos esse tipo de parede, se nós estamos firmados sobre a rocha ou se nós construímos a nossa casa sobre a areia. Mas também há outro teste, há outro procedimento. O teste da abundância, o teste da prosperidade. E esse teste também faz o levantamento se nós somos íntegros. Porque tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não espero ver a hora de passar por uma luta para eu me aproximar de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, é verdade, quando você passa por luta, você se aproxima de Deus. E o segundo teste é pior.
O segundo teste é o teste da prosperidade, porque as pessoas, quando recebem qualquer bênção, elas se afastam de Deus. Elas abandonam o altar. Elas abandonam a presença do Altíssimo na sua vida, elas não querem mais saber do Espírito Santo. E a palavra de Deus em Provérbios 27 e 21 diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que recebe. Crisol é o cadinho. Cadinho é aquela peça em que você coloca a fogo alto e ali dentro você coloca os metais, e os metais são derretidos e na flor daquela magma fica o crisol, é a parte que não presta. É ali que nós somos provados. E acredite, mais são os que têm caído pela peneira da fama do que os que caem pela peneira da adversidade. Porque é só um elogio, a pessoa já se acha. É só um elogio, ela se acha mais importante do que Deus. É só uma conversinha fiada, ela já não precisa mais de Deus, porque ela é autossuficiente. Eu já vi muita gente famosa, que por ter se afastado do Senhor, passou a viver grandes calamidades na sua vida. Muitos homens suportam com heroísmo o passar pela adversidade, que é a primeira peneira da integridade, mas não suportam e se sucumbem diante da peneira da prosperidade. Nessa noite eu quero perguntar para você responder a si mesmo, e diante do Espírito Santo. Quais são, ou quais devem ser as tuas atitudes, ou na adversidade, ou na prosperidade? Porque acredite, a nossa vida é feita de ciclos. Há momentos em que você está nadando de braçada, há outros momentos que você parece que está faltando tudo. E em tudo Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já ouviu essa declaração do apóstolo Paulo aí, diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas pode o quê? Porque alguns pregadores de mensagens triunfalistas, eles pegam o texto, tiram do contexto para criar uma mensagem só de vitória. Mas a luta sempre chega. A crise sempre vem visitar a gente. E o apóstolo Paulo diz assim: já passei por abundância, mas também por escassez. Sei ser honrado, mas também sei viver sem honra nenhuma. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí então que ele lança: tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você disser que pode no Senhor só na vitória, há uma prova muito clara de que só foi convencido. Porque o convertido, ele mantém-se fiel na hora da prosperidade, na hora da adversidade, na hora em que as coisas estão tranquilas e na hora em que as coisas estão extremamente mexidas contra si, mesmo que injustamente. E aí, então, olhando para a palavra de Deus, eu queria compartilhar com você nessa noite, aqui que a gente entra na mensagem, 4 características de uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra não se conhece pela roupa que veste. Pessoa íntegra não se conhece pela tatuagem que não tem no corpo. Porque eu vou falar para vocês uma coisa: eu já vi muita gente com cara de santo que não passava de treva. E já vi muita gente que tinha uma cara muito estranha, mas que tinha um caráter admirável. Inclusive caráter cristão. Gente que foi alcançada pela graça de Deus, vivendo segundo as inclinações do mundo, e agora é a nova criatura, tendo convencimento da parte do Espírito Santo de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é conversão. As coisas velhas passam e a partir de agora tudo se faz novo. Primeira característica de Daniel que eu queria compartilhar com você nessa noite. Pastor, em que termos você quer compartilhar comigo? Eu quero compartilhar com quem quer prosperar nessa noite. Tem alguém que quer prosperar muito na sua vida aí? Levante sua mão por acaso. Amém.
Nós vamos falar sobre lei da semeadura? Não, nós vamos falar de lei da semeadura. Pelo menos por hora, não. Nós vamos falar sobre princípios. Os princípios da palavra de Deus, eles são tremendamente maravilhosos e nos ensinam a sermos prósperos pela manifestação da graça e da justiça de Deus na hora certa na nossa vida. Daniel, diz a palavra de Deus, possuía um espírito excelente em meio a uma geração corrompida. Sabe quais são alguns sinônimos de corrompido? Corrompido é parcial. Corrompido é com misturas caóticas. Corrompido é batizado. Por que o teu motor está dando problema? Por que o carro está engasopando? Ah, isso deve ser problema na gasolina. A gasolina está corrompida, a gasolina está batizada. Ela não é pura, ela não é integral, ela não é toda gasolina. Ela tem um pouco de água, ela tem um pouco de qualquer coisa no meio, mas ela não é toda gasolina, então ela atrapalha o motor do carro que a recebe. Eu pergunto, você tem buscado espírito de excelência em tudo que você faz? Foi exatamente por conta da sua fidelidade ao Senhor e por conta do seu espírito de excelência que todos os que tinham posição de destaque naquele governo babilônico se levantaram contra Daniel. Porque se ele fosse mais um, ninguém nem ia falar nada. Mas como ele se levantou como alguém que era de espírito excelente, que tinha discernimento em relação às coisas espirituais, que sabia o que agradava ou não a Deus, as pessoas se levantaram contra ele, querendo colocá-lo numa enrascada da qual ele não pudesse escapar. E aí a gente olha para a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 23 ao 25, diz assim: tudo quanto fizerdes. Pastor, o que é tudo? Ora, tudo é tudo. Tudo que você fizer na tua vida, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Aqui entra um pouquinho de lei de semeadura também. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, de todo o teu coração. Porque se você praticar injustiça, você vai receber a mesma injustiça. A semente que você lança é a semente que você recebe. É o fruto que você recebe. Pessoas com espírito de excelência, guarde bem isso daí. Elas criam oportunidades para si. Já quem não tem espírito de excelência reclama a oportunidade que não merece. E sempre faz parte daquelas trevas que vivem fomentando destruição, que vivem tentando acabar com quem tem brilho, que vive tentando acabar com quem tem excelência no que faz. Eu não vou perguntar se nós temos nenhuma dessas características, porque enquanto a mensagem é pregada, nós temos consciência de quem somos. E maior do que a consciência dos nossos efeitos, nós temos consciência de que aquele que pode nos dar nova vida está aqui hoje para resgatar a cada um de nós dos seus erros, dos seus pecados, fazendo-nos ter uma vida abençoada para a glória do Senhor Jesus. Nós não podemos fazer as coisas bem feitas por conveniência. Se alguém estiver olhando, eu faço. Se ninguém estiver olhando, joga para baixo do tapete, depois a gente resolve isso daí. Será que você não apercebeu, ou não se apercebeu, que os olhos do Senhor sempre estiveram sobre a tua vida? Quando a luz está acesa, a luz está apagada, você está no meio da multidão, você está sozinho, você está falando algo bonito, mas a tua mente está pensando em algo feio. Deus sempre soube se nós somos corrompidos ou não, se somos íntegros ou não. Então a primeira característica de alguém que quer prosperar na vida tem que ser a característica de ter um espírito excelente. Faça a melhor comida. Pastor, eu não sei fazer. Então não faça. Porque fazer de qualquer jeito é a pior coisa que tem. Faça o melhor trabalho manual que você puder. Mas se for fazer porcaria, nem faz. Porque as pessoas percebem quando se apresentam melhor. Sabe aquela comida simples que se come e que quando você coloca na boca, por mais simples que seja, alguém faz assim, ó. O que ela acabou de experimentar ali? Espírito de excelência. Sabe aquela comida que colocam diante do teu prato
ou colocam no prato diante de você e você experimenta. Meu Deus do céu. Aí você vai buscar saber o que aconteceu. A pessoa está bronqueada com o patrão. Isso aqui não é meu mesmo. Faz qualquer porcaria lá. Que se lasque ele. Não é que se lasque ele. Quem está se lascando é você. Quem vai perder a vaga é você. Quem vai se quebrar é você. Quem vai perder de ser próspero é você. Quem vai perder a bênção é você. Não é ele. Porque tudo tem início nas partes certas. Ou a bênção ou a maldição. Segunda característica de alguém que pode prosperar assim, com tranquilidade no coração, está em Daniel, quando a palavra de Deus diz que em meio a uma geração corrompida, de gente que gostava das trevas, ele permanecia íntegro. Seu objetivo era colocar a casa em ordem. A palavra de Deus diz, e eu disse no início, que em Daniel não foi achado nenhum erro, nenhum. Eles vasculharam a vida dele de cima a baixo, não acharam, criaram uma estratégia em relação à sua fé e ali pegaram, mas ele não abriu mão de quem ele era, porque ele era íntegro, ele era fiel ao Senhor. E eu pergunto a cada um de nós que estamos aqui, como você tem se portado em meio a uma geração tão corrompida como a nossa? Porque Deus não te fez para a vergonha. Deus não te fez para a derrota. Deus não te fez para fica perdendo tempo tentando achar o grande esquema da tua vida. O grande esquema da tua vida já está colocado no teu coração, que é o projeto de Deus. Você já percebeu que tudo que Deus faz é íntegro? Tudo que Deus faz é perfeito? Você pega, por exemplo, uma fruta, que ela tem esse formato aqui, ó. Ela é amarela aqui, no Japão, na Áustria, na Indonésia, em Piraquara, em Joinville. Estou falando sobre que fruta? Banana. Você pode comer banana dentro de um pote de maçãzinha, desses que tem por aí, a R$ 1,99, mas quando você coloca a banana na boca, você fala, isso é banana. A pastora Renata não gosta de banana. Acho que ela pegou trauma, quando era criança, só tinha banana. E às vezes tem alguma coisinha assim, com banana, mas é só um resquíciozinho. Ela põe na boca, ninguém sentiu, ela... Tem banana aqui? E alguém fala, tem lá no fundinho. Mas é banana. Quem gosta de gengibre aí, levante sua mão. É uma delícia gengibre. Bom para garganta, bom para cantar. Tem uns cristais de gengibre que você coloca na boca, não é fatia não, é um cristalzinho, você coloca na boca e você fica ali, ó. Passa 1 hora, 2, se ele estiver na tua boca, o gengibre vai continuar com gosto de gengibre. Porque Deus ele é perfeito no que faz. Por que Deus plantou a gente nesse mundo? Para a gente mudar a essência. Por que em Cristo nós somos gerados para mudar a forma de pensar? Porque recebemos o toque do amor de Jesus na nossa vida, se ao longo dos nossos dias aqui, a gente acha que essa forma não vai dar certo, porque Deus errou no projeto. Deus não erra em projeto. Deus sequer tem plano B para as coisas, Ele só tem plano A, porque o plano dele não pode ser frustrado, diz a palavra. E nós estamos mudando a forma para nos adequar ao mundo. Mas Daniel, que foi próspero, ele foi íntegro, não mudo. E o meu ponto de referência, o meu ponto de apoio é a voz do meu Deus. Eu não vou abrir mão para nada, não vou fazer nada que seja contrário àquilo que eu sei que vai dar certo. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Acalma o teu coração, porque a tua bênção, se você se mantiver íntegro e íntegra, há de chegar na hora certa para a tua vida. Às vezes a gente fica dizendo, Senhor, quando é que vai acontecer? Não importa quando. O que deve importar é como nós estamos nos portando enquanto a bênção não chega. Terceira característica que fez Daniel prosperar, e não é uma prosperidade de agora, é prosperidade para muito tempo, nós vamos olhar ali. Daniel manteve o seu compromisso com Deus,
mesmo sabendo que este seria o caminho do seu martírio. Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 amigos também foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia. E eles decidiram não se corromper. A despeito do que Daniel fazia, eles falaram assim, não, nós vamos nessa mesma linha, porque a gente sabe o Deus em quem a gente tem crido. Os nossos pais nos ensinaram, os nossos pais mostraram que o Deus que nós servimos foi fiel na geração passada. A gente sabe que vai funcionar. E aí então, o mesmo rei, ele levanta uma estátua de ouro, gigantesca. E os mesmos que faziam essa presepada de montar a arapuca disseram assim, ó, rei, quando o senhor tocar os pífaros, a cítara, quando tocar qualquer instrumento, é um sinal para que a nação se prostre diante da tua imagem feita em ouro. O rei, oh, maravilha, hein? Mas eles queriam atingir Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando eles tocaram os instrumentos e os 3 não se prostraram, já havia também uma condenação preparada. Quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo 7 vezes mais forte do que o normal. E os mesmos acusadores falaram, tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram. Chama lá, vamos conversar. Aí chegam os 3, o rei diz assim, vocês não se prostraram? Olha a integridade aí. Olha o compromisso. Olha o espírito de excelência diante do Senhor. Vocês não se prostraram? Não. Então vocês vão para a fornalha. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, não livra também. Mas uma coisa é certa, nós não nos prostraremos. A palavra de Deus diz que eles foram lançados. O que entrou 3, aos olhos de Nabucodonosor já eram 4. Porque antes que eles entrassem lá, o Senhor já estava lá aguardando para proteger a cada um deles e para fazê-los prósperos. O mesmo aconteceu com Daniel. Daniel, você vai para a cova dos leões. O rei, cara, sério mesmo que eu vou ter que mandar ele para a cova? Vai. Antes que Daniel entrasse na cova dos leões, está naquele quadro ali. Ó. O leão da tribo de Judá já estava lá dentro. E no mundo animal sempre tem um macho alfa, que o manda geral, né? Onde ele chega, o resto fica quietinho. Onde o grandão chega, o leão que estava rugindo começa a miar. E quando ele foi lançado ali dentro, eu tenho certeza que o Senhor já estava ali dizendo assim, ó, não toca nele porque ele é meu. Ele é íntegro. Ele tem espírito de excelência. Eu tenho um projeto na vida dele. E o meu projeto não pode ser frustrado. A palavra de Deus diz que então ele foi retirado de lá, por conta dessas características de espírito de excelência, por conta de fidelidade ao Senhor, por conta de manter-se fiel ao propósito. Mas há mais um detalhe que a palavra de Deus me traz assim com muita clareza ao coração na vida de Daniel, que é o que todos nós desejamos, é experimentar a proteção de Deus. A gente sonha com a vitória. Quem sonha com vitória aí, diga amém. A gente sonha com vitória, livramentos, com promessas se cumprindo na nossa vida. A gente não deveria sonhar com Deus colocando o pé no pescoço dos nossos inimigos. A palavra de Deus diz assim que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas tem gente que sonha, Senhor, acaba com esse cara, acaba com essa cara. Eu vou te ajudar, Senhor, eu cavo a cova até 4 metros, para que ele não escape. E quando colocar ele na cova, vamos enterrar de cabeça para baixo, porque se ele acordar, ele cava mais para baixo ainda. Tem gente que é assim. Mas todos nós sonhamos com a vitória, com a honra, com os louvores e a aprovação de Deus. Mas preste bem atenção, Deus nunca vai te dar qualquer uma dessas coisas, se você não cumprir as 3 primeiras.
se você não estiver disposto a pagar o preço da integridade, e olha que custa caro. Custa solidão, custa sermos mal entendidos, custa a gente olhando torto, custa a gente chamando a gente de fora da casinha, de crente da sandália de Jerusalém, de tudo que você não gosta de ser chamado, as pessoas te chamam e ali você é aprovado na tua integridade. Ou você é ou você não é. Ou você é construído como parede firme ou você é só um drywall que a chuva há de levar. Se você está esperando algo de especial da parte do Senhor, pode ter certeza que o Senhor tem algo de especial para derramar sobre a tua vida. Mas Ele só vai fazer se você for uma pessoa íntegra. Uma pessoa inteira, custe o que custar, doa quem doer. Eu tenho meu compromisso com o Senhor, porque no final das contas, meus irmãos, quem nos vale é Ele. Quem resolve a estratégia maligna em nosso favor é o Senhor de toda a graça. É Ele que sabe como agir, como nos livrar, como entrar em cena para mudar o cenário de caos em cenário de grande alegria em nosso favor. Deus não impediu a presença dos leões, fica aí. Porque vocês não mandam nada, quem manda sou eu. E eu estou mandando uma bênção sobre a vida de Daniel. Mas uma bênção com cara de cova. Mas eu sei o fim que essa cova vai dar. Lembra quando Lázaro estava doente? E foram avisar Jesus que ele estava doente? Fica em paz. Fala que essa doença aí não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Talvez nessa noite você esteja numa cova, achando que é o teu fim. Mas se você olhar para a tua vida e se enxergar íntegro, sem crise de identidade, sabendo quem você é no Senhor, pode ficar tranquilo que você sai desse lugar para prosperar grandemente para a glória do Senhor Jesus. Você sai desse lugar para crescer para a glória do Senhor Jesus. A justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus, segundo o ditado popular, que já conhece da realidade, o homem pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. O Senhor conhece a nossa vida como ninguém. Ele sabe como temos trilhado esses dias durante a nossa caminhada na terra. Ele sabe se aquilo que falamos é verdade, se aquilo que pensamos provém do Espírito Santo ou é invenção humana. Ele sabe se as nossas convicções são de fato convicções ou são gatilhos para nos aproximar de pessoas. A palavra de Deus diz que Ele conhece tanto que Ele pesa até a intenção da alma. Por isso tem um conselho para você: não tenha vergonha de mostrar quem você é diante do Senhor, porque Ele sabe quem você é. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu estou brabo da cara. Tira essa brabeza do meu coração. Fala para Ele: Senhor, hoje eu estou angustiada. Hoje eu estou descrente de tudo, não estou crendo em mais nada. Fala, porque a palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem vigor algum. O coração tem que ser íntegro para falar as verdades. O coração tem que ser honesto diante do Senhor para que Ele veja que há uma conexão entre o que nós estamos falando, o que estamos sentindo, o que estamos apresentando diante dEle. A palavra de Deus diz então que quando o rei Nabucodonosor tira a pedra e Daniel estava vivo, ele faz um outro decreto. Ele assina um outro pergaminho totalmente diferente, dizendo assim: ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, e os seus filhos e suas mulheres. Mas antes ele diz assim, que em todo o reino, toda a nação, todos os povos, havia um decreto agora, que todos deveriam andar segundo as regras, segundo a lei do Deus de Daniel. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 1. Olha só. Bom, não está aqui no meu esboço. Ah, não, está aqui sim. Então o rei Dario escreveu aos povos
nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E aí entra naquilo que lemos. Ele salva, ele livra, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, ou seja, a sua importância foi tão grande que ele sai de um reinado e entra com glória, com louvor, com destaque no reinado de Ciro, o persa também. Eu não sei porque que a gente perde tanto tempo crendo em esquemas humanos, quando nós podemos depender totalmente da palavra de Deus. Eu não sei porque que a gente tenta se conectar tanto com os esquemas que visam apagar o brilho do outro, se o dono da luz habita em nós e ele tem brilho para todo mundo igual. O que está acontecendo? Onde que nós estamos errando? Quais as crises pelas quais nós estamos passando? Quais as crises que precisam ser encerradas na nossa vida? Se você quer prosperar, se você quer seguir com vitória, por favor, comece bem, para que você termine bem. Ih, pastor, eu não comecei bem. Mas a boa notícia é que você pode terminar bem, se você deixar o Senhor dirigir a tua vida. Você pode fazer coisas totalmente diferentes das que você tem feito, se você deixar de ser convencido, encerrar essa crise na tua vida e dizer assim: a partir de hoje, eu sei que eu preciso ser convertido. E a conversão exige integridade diante do Senhor. Você sabia que todas as tuas escolhas geram resultados? Faça como Daniel. Em mim foi achada, foi encontrada a inocência. Eu não errei nem contra os céus. Não errei nem contra ti, ó rei. Está tudo de boa. Daniel, sai da cova. Vou assinar um decreto, você vai prosperar, você vai ser o cara agora. E os que armaram contra Daniel? Vem, vocês, suas esposas e seus filhos. A palavra de Deus diz que eles nem chegaram no fundo da cova e foram devorados pelos leões. Meus irmãos, quem é ungido por Deus, o diabo não toca. Quem tem luta para ter a bênção de Deus, não é alvo das obras das trevas. Aliás, reformulando, é alvo das obras das trevas. Só que as trevas já perderam para aquele que é maior, que está em nós, do que está no mundo. Por que tanto medo de ser íntegro diante do Senhor? Por que tanto medo se Ele continua tendo poder para livrar? Nessa noite receba livramento da parte do Senhor sobre a tua vida. Por que tanto medo se é Ele que pode te salvar? Receba a salvação nesta noite. Por que tanto medo se é Ele quem pode fazer sinais nos céus e na terra? Ele pode fazer tudo. Hoje eu postei na minha página no Face um pequeno vídeo que eu assisti que eu fiquei encantado. Sobre algumas aves. Alguém chegou a ver isso daí? Gente, por curiosidade, vai lá depois, nos reels da minha página. Você acha que Deus ia perder tanto tempo para fazer tantos detalhes na sua criação, para no final deixar a obra-prima das suas mãos, que é você e que sou eu, à deriva, sem milagres à disposição? O problema é que a natureza inanimada obedece a Deus. Ela não tem escolha, ela foi criada para o louvor e para a glória do Senhor. Mas nós que sabemos escolher, ou que podemos escolher, muitas vezes entramos por um caminho onde Deus não pode participar e não pode abençoar. Se você quer ser abençoado, entre no caminho da palavra. Diga: Senhor,
aconteça o que acontecer, haja o levante que houver, eu sei que o Senhor é quem pode me livrar, o Senhor é quem pode me salvar, o Senhor é que pode fazer sinais e maravilhas nos céus, na terra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por isso, busque integridade diante do Senhor. Quantos querem prosperar aí? Levante sua mão. Entenderam que não tem nada a ver com dinheiro? Não foi citado uma vez a respeito de dinheiro na questão de Daniel. Foi só princípio de integridade. Coloque-se de pé na presença do Senhor Jesus. Eu quero que vocês cantem comigo